Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que vai marcar a diferença. Comigo tenho as grandes fundadoras deste projeto, que é a BB Arc7. Olá meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, bom dia. Como é que foi que começou este projeto? Qual é que foi a vossa ideia? Vamos fazer uma plataforma com tudo o que uma mãe precisa para começar o início de ser mãe, não é verdade? Exato, que é um grande desafio, acho que é o maior desafio que podemos enfrentar. Mas esta ideia basicamente surgiu logo no início da pandemia, onde eu fui mãe, e com essa mesma necessidade verifiquei que precisava de comprar determinados produtos e ter acesso a determinados serviços de apoio, e não existia nada, portanto só se falava na pandemia, Covid, todos fechados em casa, e então pensei, olha, vamos criar aqui algo que possa ser bastante inovador. Tentámos ver junto também com outras mães a nível de mercado como é que ia ser a absorção da ideia, e de facto acho que foi bastante positivo, porque não ter num único espaço em Portugal, uma plataforma portuguesa, produtos e serviços dos nossos comerciantes portugueses que fazem coisas tão giríssimas, desde produção manual, desde produtos ecológicos, e depois uma componente também muito de apoio às futuras mamãs, a nível da enfermagem, que cada vez mais é fundamental, aquelas primeiras dúvidas, ai meu Deus, vou ser mãe e agora? E até são pequenas dúvidas que se podem, que gostávamos de tirá-las com uma simples pergunta, e por vezes há momentos que no nosso dia-a-dia que acontece alguma coisa e o meu filho está-se a engasgar, ou o que é que eu posso fazer? Uma coisa é ver as explicações na internet, outra coisa é algum profissional direto nos dar dicas mais diretas e mais práticas no dia-a-dia, e de facto foi isso que nos fez também foram dúvidas que nós tivemos também como mães nesta altura da pandemia, e realmente gostávamos de ter tido um apoio mais à mão, mais online, e não o tivemos, porque pelo menos não tínhamos esse conhecimento que existisse algum apoio, algum profissional que nos desse esse apoio mais fácil e mais também financeiramente mais acessível, exatamente, acessível. É isso mesmo. E vocês sentem que, por exemplo, quando uma mulher descobre que está grávida, é ali um momento assim, tipo, e agora, não é? O que é que eu vou fazer? E ao mesmo tempo uma incerteza que têm. E depois, o que é que eu vou fazer? Qual é que é o primeiro passo que a mulher tem que dar, não é? Ficar ali, agora, que fixe! E agora? Eu costumo dizer, pá, vem um bebê, mas calma aí, também vem uma mãe. O que é isto de ser mãe, não é? Muitas de nós idealizamos que vai ser tudo um mar de rosas, que a gravidez é aquele estado de equilíbrio zen, mas não, nada disso. Temos de ser realistas, não é? Cada gravidez é uma gravidez. E há sempre fases de descoberta, de aprendizagem. Posso contar um episódio muito giro que me aconteceu na minha fase de gravidez, que são as hormonas a mexer, não é? Em que num dia muito normal, levantei de manhã, fiz a minha higiene, e vou colocar a minha maquilhagem e de repente, em vez de pôr base, meto outro creme que não tem nada a ver para a cara, e depois fico muito séria a olhar para mim, mas o que é isto? Quer dizer, parece que não estou em mim. Às vezes há ali situações das hormonas que não conseguimos explicar, e às vezes precisamos de um acompanhamento para estas fases que são muito particulares, e portanto vão sempre acontecendo episódios que, pelo desconhecimento, acabam por ser por vezes até bastante engraçados e marcantes, não é? E a certeza, pelo menos aconteceu comigo, a certeza de querer ser mãe, mas depois, quando deparamos com essa realidade, vem todos os medos, é o pânico total, porque acabamos por, mesmo que tenhamos um acompanhamento, por exemplo, de sobrinhos, de primos pequeninos, pronto, esse todo acompanhamento, e nós achamos que já estamos preparados. Eu já estou habituada a lidar com crianças, com pequeninos, com bebés, mas chega-se a um ponto que eu não sabia para que é que servia um body, não sabia para que é que servia, não é? Ou uma fralda. Como é que se mete uma fralda? Não, sim, não, e a fralda de pano, para que é que servia? Eu fiquei, então, mas para que é que tanta fralda de pano? Isto serve para quê? Então, e para que é que serve uma fralda de pano? Olha, para a minha filha serve de aconchego, só.
Ela dorme com a fraldinha de pano. Há bebês que se habituam com um ursinho ou outro tipo de adereço. Mas realmente ela vai com o paninho para todo lado, anda com o paninho, neste caso com a fraldinha, e realmente é uma forma da minha filha se acalmar. E desde bebê. E realmente isto, graças à minha mãe, que deu essa ideia, olha, dá-lhe o paninho, porque assim, ela estava deitada, chorava, acordava, não sei o quê. E a minha mãe, olha, dá-lhe uma fraldinha. Uma fralda, mas para que ela quer a fraldinha? Realmente, olha, agarrou-se à fraldinha e acalmou. E de facto, pronto, teve que ser realmente a minha mãe. E no entanto, estamos numa época, eu acho que temos acesso às informações todas. E mesmo assim, existem dúvidas tão simples, tão ridículas, não é? Que acabam por ser ridículas, mas de facto que existem. Pronto, e de facto é bom, se calhar, ter algum aconselhamento para quem não possa ter alguma pessoa de família que auxilie, né, em algumas coisas. De facto é bom ter profissionais, encontrar profissionais numa plataforma que possamos ter. E vocês tiveram cuidado de encontrar profissionais, encontrar pequenas lojas portuguesas? Sim, malta, é tudo português que está lá. Tiveram esse cuidado e pensaram tudo rigorosamente. Ou seja, uma mãe ou um pai, ou mesmo uma tia, que vai ser madrinha pela primeira vez, não é? Que precisa de, ok, agora o que é que eu vou oferecer? Porque depois, do outro lado, quem não é mãe ainda, não é? Também tem estas dúvidas. Ok, a minha amiga está grávida e agora também o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou oferecer? O que é que ela precisa? É isto, e dúvidas também de casamento, que as pessoas sabem qual é a prenda de casamento que eu vou dar. Mas vocês tiveram cuidado, porque as pessoas podem lá encontrar brinquedos, livros. As pessoas não têm muita noção, mas que os livros podem ser uma ótima forma de ligar os pais ao filho, em vez de estarem às vezes na consola, que também é giro, não é? Exato. Mas que os livros podem ser uma ótima... Eles estão a aprender e ao mesmo tempo estão ali a criar uma ligação com os pais. E vocês têm imensos livros educativos, imensos brinquedos educativos, imensa roupinha fofa, e depois tem esta parte também das consultas. Há de tudo. Isto tudo foi através da vossa experiência, de ouvir as outras pessoas. Como é que foi isto? Como é que vocês pensaram nisto tudo ao pormenor? Sim, em particular passou pela necessidade, porque fomos apercebendo que durante a pandemia existiam muitos grupos de mães e de futuras mamãs e papás, obviamente, porque os papás também podem comprar na plataforma, mas efetivamente notámos que havia uma grande necessidade de ter um apoio, não só a nível de variedade e de oferta, daquilo que existe no nosso mercado e dos nossos comerciantes e dos nossos artesãos, portanto, que são tão bons a ir pelo país fora a fazerem coisas giríssimas, mas também de uma componente em termos de apoio, portanto, e nesse aspecto quisemos falar com os melhores especialistas dentro da própria área, desde enfermeiras, desde professoras, terapeutas do sono. Cada vez mais as pessoas, quem de nós conseguiu dormir ainda uma noite inteira com um bebê, portanto, se calhar há mães que até aos 9, 10 anos ainda não conseguem dormir a noite inteira, e portanto fomos focando naquilo que foi, e estão sendo sempre as necessidades do mercado, não é? Esta componente em termos de produtos é importante porque, a nível dos livros, as crianças, portanto, nós temos livros desde bebés, da altura em que eles estão no banhinho e brincam com aqueles livros mais de plástico, não é? Portanto, eu nem sabia que existia livros para o banho. Agora vejam. Aposto também, se vocês também não sabiam, comentem aí em baixo, sabiam ou se não sabiam que existia livros para o banho. É verdade, é extremamente útil, portanto, não é só o patinho de borracha amarelo, como se calhar na nossa infância, e de facto os livros também apelam muito a essa particularidade da relação entre pais e os próprios filhos, mas também vai chamar a outras realidades educacionais, a questão das artes. Cada vez mais apelamos também para que as crianças possam ter essa iniciativa, não só pela leitura, mas como pelas partes artísticas, a questão das músicas, do teatro. Portanto, apelamos muito a essa componente também cultural, que faz parte e que tem que fazer parte logo desde o início, e que tem que ser algo que nós, pais e mães e cuidadores, temos que passar logo desde o início aos nossos filhos. Isso é bastante interessante, porque, por exemplo, nessa parte mais artística, às vezes tipo o teatro, a música, a dança pode desenvolver de forma mais
Não é natural, não é natural que eu quero dizer, mas de uma forma assim mais rápida, algumas componentes que a criança tem a nível de interagir com os outros, e vocês também pensaram nisso, ou seja, os vossos filhos ainda são muito pequeninos, vocês ainda são umas recém-mamãs, não é verdade? Né? Pronto. E vocês já pensaram nisto tudo, isso é muito isto é fantástico. E outra coisa que eu vos queria perguntar é, dentro das consultas, o que é que as pessoas podem... Ou seja, uma mãe que está a ser mãe pela primeira vez, ou que já foi mãe, tem muita dificuldade tipo, em algumas coisas. Vocês aqui no podcast, sim, porque não vou ser sempre eu a entrevistadora, aqui as meninas é que vão ser as entrevistadoras e eu só estou aqui para ajudar. Dentro do podcast vocês já têm um blog em que já escrevem várias situações que uma mãe, os desafios de uma mãe que tem que passar, coisas... Sim. E dentro do podcast o que é que as pessoas podem esperar? Efetivamente, podemos ter aqui muitas novidades, nomeadamente em termos da amamentação. Surgem logo dúvidas na fase da gravidez. Oh meu Deus, será que vou amamentar? Será que não vou? Será que eu quero amamentar? E as dificuldades na amamentação, como é que eu faço em termos de procedimento da amamentação? Será que vou conseguir dormir e acordar naquelas horas que a criança pede? Será que a criança está mesmo a pedir alimento? Portanto, eu acho que as mães sofrem muita pressão nesse aspecto. Este assunto da amamentação, muitas mães ficam caladas e outras não, mas há muitos desabafos que acham que são obrigadas a amamentar porque a sociedade assim o exige, e se não amamentar vão achar que eu sou má mãe. Pronto, e é estas coisas que nós queremos realmente também mostrar, que realmente nem sempre é assim. Pronto. E quem melhor do que uma especialista nessa área para também ajudar e vocês, antes de serem mães, por exemplo, pessoal, eu não sou mãe, ok? Mas hei de ser. Mas, por exemplo, na minha visão, aquilo que eu sinto muitas vezes é que esta história da amamentação, para mim, já é um bicho de 7 cabeças. E eu nem sei como é que se amamenta tão pouco, mas já é um bicho de 7 cabeças, porque soube falar muito no tema e às vezes não é de uma forma... Porque eu sempre vi a minha mãe, não é? Como sou a irmã mais velha, a amamentar o meu irmão mais novo, sempre tive... inclusive, uma coisa, agora vou partilhar esta história, a minha avó às vezes, quando a minha mãe estava a trabalhar e ainda não tinha chegado para amamentar o meu irmão, colocar a mamã dela para ver se ele se calava um bocadinho, não é? É sempre estas histórias características entre a família. Mas isto da amamentação é um mundo. Vocês, antes de serem mães, sentiram também este lado um bocadinho mais, ok, e agora o que é isto? Ou esse receio? Como é que foi na vossa experiência? Particularmente eu não pensei muito na questão, eu acho que é tudo natural. Nunca me senti com aquela imposição de ter que amamentar, não. Eu sempre fui uma pessoa muito livre. E nesse aspecto eu acho que tinha que ser algo natural, portanto se chegasse à altura e eu não sentisse essa vontade eu não o iria fazer e não iria ficar com aquele receio de ser julgada, não, porque as coisas são mesmo assim, portanto a mulher tem que se sentir o mais natural possível porque é uma fase completamente nova, não é? E portanto o que aconteceu é que chegou à altura e realmente eu tive vontade de... claro, há sempre episódios muito engraçados, não é? Porque é que o bebezinho não mete a boca corretamente, ou como é que tem que o fazer. Pronto, são sempre situações assim muito giras, muito engraçadas, mas que nós no nosso podcast também vamos falar um bocadinho sobre isso. As posições, ou alguns truques que as mães podem fazer logo desde o início para não ficarem assustadas, faz tudo parte. Porque nem sempre corre bem a primeira. Aliás, acho que a maior parte das vezes nunca corre bem, não é? Como andar de bicicleta, no fundo, não é? Tal, nós temos que cair muitas vezes e temos que tentar muitas vezes até conseguirmos. E depois acaba por ser algo que é completamente natural entre relação mãe e filho. E é uma questão de irmos relaxando,
desligarmos um bocadinho às vezes das várias opiniões todas que existem, seja de família, seja de amigos, mesmo até dos vários especialistas, porque cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê, e eu acho que o mais importante é criarmos aquela relação entre mãe e filho, e depois tudo acontece de forma natural. Seja a amamentar, seja a dar leite. Sim, exatamente. Exatamente, Sim, biberon. Porque se uma mulher não quiser amamentar, não é obrigada, há formas e não é pior ou melhor mãe por causa claro. disso. Graças a Deus, hoje em dia já existe fórmulas que têm tantos componentes bons quanto neste caso, o leite materno. Por isso o bebê não nasce menos saudável por causa disso. Pronto, e é isso, realmente há pessoas que acham que o bebê vai nascer com alguma deficiência ou vai crescer com alguma deficiência se não for amamentado. Não, mas pronto, isso... Estamos cá nós para quebrar, para quebrar essas barreiras. E na vossa plataforma, quando vocês estavam a falar com outras mães, quais é que foram as maiores dúvidas que surgiram, a parte da amamentação e mais? A questão do sono, porque cada vez mais nós sabemos que, nós somos mães, passado ali alguns meses temos que voltar à nossa rotina, não é? Portanto, ao nosso mundo laboral. E a grande dificuldade é conjugar isto tudo, portanto, é uma nova realidade, é conseguir estar aptas para o trabalho, estar aptas para a criança, estar aptas para as suas lides domésticas, não é? Portanto, somos aqui, passamos a umas super mães, não é? Mas não queremos que as mulheres sejam umas super mães, queremos que as mulheres sejam mulheres, não é? As mulheres também têm que ter tempo para elas e, portanto, uma das grandes questões foi como é que vou gerir esta nova realidade, esta nova vida, a questão da dificuldade do descanso, porque isso depois também mexe muito com a própria relação do casal. Aliás, a parte profissional também. A parte profissional também. Não é por acaso que existem estudos em que ali os primeiros 18 meses de vida do bebê são muito importantes na própria relação conjugal, portanto isso mexe muito com o casal e portanto isso foram tudo questões de uma forma muito inicial que foram surgindo. E depois é a própria adaptação da mãe, principalmente a mãe, não é? Às mudanças mês após mês da próprio filho, não é? Do próprio ser. Ao fim e ao cabo acaba por ser um novo elemento na família e que tem que se adaptar à rotina que efetivamente já existia antes dele nascer. O que é ser mãe para vocês? Ui, isto é uma pergunta muito difícil. Não, mas eu acho que ser mãe é basicamente nós darmos tudo aquilo que é possível em termos de educação, em termos de valores, principalmente de amor, não é? Atenção, cuidado, isso sim é ser mãe. Pai, mãe, cuidador, avó, portanto, desde que a criança sinta que há um ser que consegue protegê-lo, consegue cuidar, consegue educar, transmitir aquilo que é o principal a cada ser humano, que são os valores, não é? E que cada vez mais estão a ser um bocadinho esquecidos. Queremos trabalhar muito nesse sentido e penso que ser mãe ou ser pai é isso mesmo, é transmitir e estar lá quando a criança precisa. E cuidar, é principalmente sim, exatamente. E amor. Porque não quer dizer que o bebê ou a criança nasça daquela pessoa, tem que ser mãe, não mãe e pai é quem cuida. Não é? Exato. São cuidadores, até podem não ser de sangue, são pais e mães porque cuidam e acho que basicamente essas palavras vêm mesmo do cuidar, do querer, do amar a criança. E gosta-se logo do bebê assim que o temos ou é uma coisa que se vai desenvolvendo? Eu acho que isso é muito particular de pessoa para pessoa, porque realmente eu conheço mães que já dentro da barriga é uma adoração, só que lá está, eu pelo menos é assim, eu vi aquele ser cá fora e assim, bem, não o conheço de lado nenhum, é fofinho e tal, mas não, eu sei que é meu, mas não conheço de lado nenhum, então realmente é assim, de facto, eu também tive essa sensação que eu fui gostando ao longo dos dias, não é? No momento em que já passaram 2 anos e agora é a minha loucura, não é? Mas naquele momento, pronto, é um serzinho, é como conhecer já alguma pessoa, olá, tudo bem? Ai, mas que simpática e tal, mas... Só que mais barulhento, não é? Exatamente, um bocadinho mais choroso. Mas eu acho que é assim, vai de pessoa para pessoa, na minha situação particular, obviamente que sabes que é teu, gostas,
mas ainda não tens um sentimento formado. Pronto, pelo menos foi comigo que aconteceu isso. E acontece que muitas mulheres, e na plataforma BB Arc 7 também pode ajudar. E uma coisa que nós também temos que deixar claro, não é? Se vocês por acaso não encontrarem alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, basta enviar uma mensagem que aqui as nossas meninas vão vos ajudar de certeza absoluta. E há muitas mulheres que passam também por depressão pós-parto, não é? E o que é isto de depressão pós-parto? No fundo. Pronto, eu não posso falar de uma maneira geral, mas em título particular eu passei um bocadinho por essa situação. De facto nós queremos combater um bocadinho porque temos ali o nosso ser, uma novidade e queremos dar amor, queremos agarrar, mas aquilo que acontece é completamente ao contrário. Portanto, existe uma rejeição, a questão da amamentação às vezes acaba por ser um bocadinho um sacrifício, ao mesmo tempo acaba por ser um prazer, portanto existe ali uma dualidade de sentimentos, mas penso que tem tudo a ver com esta componente mais hormonal que acontece a muitas mulheres ali logo a seguir ao parto, e que de facto é algo que nós não gostamos, obviamente, nós não queremos, mas que é mais forte do que nós e qualquer uma de nós pode passar por uma situação destas e tem que ser falado, apoiado. E isso é uma coisa que ninguém escolhe. Sim. Pronto, há muitas mães que são criticadas pelas sogras, há muitas, nós neste caso sabemos há muita percentagem de mães que já falou sobre isso, que passam por essas situações e principalmente as sogras criticam muito, mas é uma coisa que ninguém escolhe, não é uma depressão, ninguém escolhe, mas uma depressão normal. Isto é a mesma coisa, não quer dizer que a mãe não gosta do filho, gosta, só que a depressão realmente mexe muito com o corpo, com a pessoa e não deliberadamente a mãe acaba por rejeitar um bocadinho a criança, apesar de não descuidar da criança, mas pronto, é um processo. É um processo e a criança o bebê torna-se um ser estranho para a mãe com depressão. Pronto, e de facto estas coisas têm que ser mais faladas e lá está, por todos estes pontinhos que estamos aqui a falar, em que nós também presenciámos essas situações, é que também quisemos trazer profissionais para a plataforma que ajudassem outras mães, como nós gostaríamos de nos terem ajudado ou ter acesso a essas ajudas e esse conhecimento. Porque nestas alturas, se não for o companheiro ou a pessoa com quem nós estamos a nos apoiar, a ajudar, nós também, para além disso, temos de ter algum profissional, porque realmente são fases muito difíceis, porque a mulher está alterada, tem as hormonas completamente alteradas, e de facto precisamos, porque nós precisamos desse apoio, é que também quisemos que as outras mães pudessem ter do nosso país, quisessem ter esse apoio também. Liliana, e às vezes também a questão da privacidade, não é? Porque a mulher muitas das vezes está nesta situação, mas ainda sente um bocadinho de vergonha em falar sobre o tema, e às vezes aquela questão da privacidade, de entrar numa plataforma, ok, tenho ali um enfermeiro ou um psicólogo que me vai ajudar nesta questão, não precisa de ninguém saber, porque isto é algo meu, é muito íntimo, não é? Isso também é muito importante porque são fases muito peculiares e muitas das vezes as mulheres precisam desse apoio, mas não precisam estar a evidenciá-lo a todas as pessoas, não é? E com a plataforma também conseguem, através dessas mesmas consultas, terem o apoio e se calhar ninguém saber, não é? Mas acho que também é muito importante a questão da privacidade e da proximidade. A questão do pai, que a Sália falou, eu acho que também é uma questão importante, porque os pais são um bocadinho... Como é que eu hei de dizer? Às vezes são um bocadinho, neste processo todo da gravidez, parece que são um bocadinho, quando se fala sempre muito na mãe, não é? E esquecemos um bocadinho do trabalho do pai, porque também vai ser um pai no fundo, não é? E também se sentem perdidos. O que é que os pais, ou seja, o que é que vocês sentem um pai ali no processo da gravidez? Qual é que é o apoio que pode dar à mulher, não é? Aquilo que nós temos visto por outras relações, portanto, e aquilo que se tem evidenciado até por relações próximas, familiares e tudo,
é que efetivamente o pai tem um papel tranquilizador. Pai, companheiro, o que seja. Porque a mulher nessas fases precisa de calma, tranquilidade, segurança, e quem estiver ao lado dela precisa lhe transmitir isso mesmo, porque a mulher já está numa completa confusão, não é? Eu costumo dizer que aquilo é ali uma tempestade hormonal, mas de facto o papel da outra pessoa tem que ser mesmo esse, tem que ser o papel tranquilizador, olha, de apoio, está tudo bem, ok, não queres ir despejar o lixo? Ok, não te preocupes, eu vou despejar o lixo, faço eu as tarefas domésticas, ok, tem que ser ali um apoio muito importante, porque ao fim e ao cabo também existe essa responsabilidade, não é? Portanto, antigamente é que era tudo uma sobrecarga para a mulher, não é? Claro, a não ser que queiras ser mãe. Pronto, exatamente. Não é? Mãe solteira, mãe digamos solteira, assim. cada vez Pronto. também há mais Claro, mães solteiras e é válido. e é completamente válido. Mas de facto, se a pessoa tiver um companheiro, acho que esse tem que ser o papel de apoio tranquilizador, porque para aquele isso... exatamente, aquele pensar de tu és mãe, tu é que tens os peitinhos e amamentas, portanto, resolve lá a tua situação. Infelizmente há muitos, principalmente de sexo homens, não é? De sexo masculino, que ainda pensam assim, porque realmente é assim, tudo o que se puder, todo o trabalho e as chatices que se puder passar para o outro, é melhor ainda, não é? Mas de facto por isso é que depois há muitos casais que acabam por separar nestas fases, porque realmente um filho não vai juntar ninguém. A minha opinião é esta, um filho não junta ninguém. Pelo contrário, ou fortalece a relação e mesmo assim pode balançar, porque realmente há ali fases que já ninguém aguenta o filho a chorar 3 dias seguidos e 3 noites, e depois lá está, por algum motivo é que existem programas que não deixam as pessoas dormir, que é para criar ali não é, umas confusõezinhas, e isto acontece a mesma coisa dentro de casa, não é? Se não dormes uma noite, outra noite também não dormes, se não dormes, então quem estiver lá em casa é uma briga, não é? Com certeza. Então realmente é assim, se a pessoa as pessoas têm que ser companheiras principalmente e compreensivas, porque senão é muito complicado os primeiros tempos. Claro que pronto, depois é como quando todas as mães dizem, todos os pais dizem que acham as coisas más, mas também depois traz as coisas muito boas, um filho, não é? Pronto, e é saber gerir isso. Eu não diria coisas más, eu diria novas aprendizagens, não é? Porque isto de nós cuidarmos de um ser humano, é algo que eu acho que é extremamente incrível, não é? Como é que o ser humano tem capacidade? Porque uma das coisas que me surgia logo num momento foi: oh meu Deus, eu agora vou ser mãe, o que é isto? Cuidar de um ser humano. Nós queremos muito, mas quando chega à altura, parece que é um choque, não é? E agora? Será que eu consigo, não é? Será que eu consigo cuidar desta coisinha pequenininha? E agora já mas a mim assustou-me imenso. Eu fiquei numa dúvida até o bebê vir cá para fora, até tive que tranquila. Depois, quando ele veio cá para fora, fiquei mesmo com dúvidas de mim mesma. Mas eu não vou saber cuidar desta criança, não é? E afinal tudo se cuida e pronto. É preciso amor e alguma disponibilidade para, não é? Porque acho que é muito importante isso. Esta plataforma nasceu exatamente há 1 ano atrás, no Dia da Criança, e hoje comemoram o primeiro ano. Muitos parabéns! Obrigada. Muitos parabéns! Este episódio foi para vocês conhecerem as grandes fundadoras da BB Arc 7 e também para perceberem um bocadinho só daquilo que vai ser falado neste podcast. Estes temas todos vão ser muito aprofundados por profissionais, vamos receber muitas pessoas que vocês vão adorar e, portanto, fiquem sempre a par de todos os episódios que vão sair. Acompanhem-nos nas redes sociais, estão aqui a passar por baixo, vão já lá para não perderem pitada. Visitem a plataforma, visitem o blog, se tiverem dúvidas, coloquem as vossas dúvidas, pode ser neste episódio, pode ser nas várias redes sociais, coloquem as vossas dúvidas e sejam muito bem-vindos ao podcast da BB Arc 7. Até à próxima!